Fala pessoal, boa noite. Vamos aí dar continuidade à nossa semana do Dev Júnior, né? Hoje já é a sexta live nossa. Como eu disse aí no e-mail que eu mandei para vocês, é um misto, né? Um misto de alegria, porque tá dando certo, adrenalina do negócio. Um misto assim não digo uma tristeza, mas poxa, tá acabando e tal. Mas não vamos desanimar, ainda temos 2 dias, né? Temos hoje, que eu vou falar aí sobre o planejamento estratégico para alavancar a sua carreira, né? De Dev Júnior, Dev de forma geral, porque aqui são dicas que servem para qualquer um, né, para qualquer coisa, na verdade. Claro que é focado para Dev. Então a gente está vindo aí de uma sucessão de lives, sucessivas lives, onde eu procurei intercalar entre uma barreira e um atalho, uma barreira e um atalho, né? Então, esse montante que eu venho falando no início de todas as lives, que começam a se complementar, onde a gente falou de experiência, de programação, de network, nossa, foi tanto que eu às vezes até me confundo. Vagas, network, falamos de foco. Agora a gente vai juntar isso tudo e fazer um planejamento, porque agora você já sabe o que você precisa, como pode estar fazendo. Eu procurei dar um rumo aí para vocês, para poder seguir, né, nesse caminho aí, independente se vocês estão seguindo algum curso ou não de programação, se vocês estão fazendo alguma coisa ou não, pago ou gratuito, isso não interessa, porque a intenção minha é ajudar aqui, né, vocês a ter um norte. E é justamente o planejamento estratégico que também vai alavancar a carreira de vocês, tá bom? E amanhã vai ser a nossa masterclass, e aí amanhã eu vou mostrar para vocês como realmente vocês, com isso tudo que vocês estão aprendendo, vocês vão conseguir alavancar mais ainda e conquistar aí uma vaga que vocês tanto desejam, né? Tanto almejam. Inclusive, eu desejo muito que vocês consigam. Tem pessoas que eu converso, que eu ajudo, que vêm e falam conseguir um estágio ou conseguir uma vaga, isso é fantástico. Nossa, não tem preço. Então, dando continuidade aí, para a gente não perder o foco. Boa noite, Adilson. O Adilson já está aí com a gente, maravilha. Ei, rapaz. Vamos lá. Planejamento estratégico para avançar a sua carreira de dev. Durante essa semana, eu achei interessante também trazer algumas frases para a gente refletir, né? Porque essa forma lúdica pela frase, a gente consegue fazer, dependendo da frase, a gente consegue fazer uma live completa. Então, é interessante trazer isso, e essa frase eu achei importante demais. Eu procurei algumas, mas essa é uma essência, né, do planejamento. A maioria das pessoas não planeja fracassar, fracassa por não planejar. Ninguém planeja, vai dar errado, eu vou fracassar, e justamente ao contrário, fracassam porque não planejam. Então, o planejamento é fundamental. Às vezes a gente acha que está perdendo tempo, mas não tá, cara. Você está ganhando, você está filtrando coisas que não vão ser necessárias, você está ajustando para você conseguir, sim, ter o sucesso. Claro que sucesso é muito relativo às pessoas, mas independente de ser relativo ou não, muitas pessoas fracassam por não planejar. E é por isso que eu achei mais um motivo para trazer esse tema para vocês. Então, aqui em planejamento estratégico para alavancar a carreira, eu vou mostrar para vocês a parte de planejamento de estudos e de carreira. A de carreira vai ser mais uma olhada por cima, porque vocês precisam de saber os tipos de carreira que existem, né? Mas eu acredito que o mais importante, e também pelo tempo que a gente tem, é uma estratégia de estudo, né? Não só de estudo, o estudo é parte, mas uma estratégia de você conseguir colocar tudo que está aprendendo na semana ali na ativa, né? Colocar em prática, que é o que importa, porque também só estudar e não ter ação, não adianta. Um dos motivos que eu envio as atividades é essa. Vou mostrar, como sempre, ferramentas e atividades para vocês.
outra frase aqui muito legal que vem complementar aquela primeira, um planejamento de estudos é uma maneira eficaz de ajudá-lo a cumprir suas obrigações. Obviamente, e obrigações com foco no que se deseja, obviamente no objetivo maior. Então, pensem que o planejamento de estudos é uma maneira eficaz de ajudá-la a cumprir suas obrigações. Que através dele, através daquela organização, vocês vão saber o que está precisando estudar, o que precisa de revisão, o que já está sendo feito. Então, o planejamento vai ser uma mão na roda, é uma mão na roda, não vai, é uma mão na roda. Aí eu vou começar pelo planejamento de estudos, né? É até interessante essa imagem aqui atrás, né? Você tem uma visão melhor, né? Você já vê que o cara é bem organizado. Isso é muito bom, é o planejamento dele. Considerações para um planejamento adequado. Essas considerações, assim, é de forma geral, mas vocês podem refletir muito e, tipo assim, tem uma consideração que às vezes eu vou estar falando e vocês vão se colocando e vai falar, ah, mas isso daí para mim não encaixa, ou isso aqui para mim legal, eu não sabia. Então, estejam bem assim antenados mesmo, bem concentrados, porque é muito importante e com certeza isso vai dar um insight aí para vocês, vai dar uma mudança de mindset, enfim, eu tenho certeza que vai ser muito bom para vocês. Primeiro, como sempre, poxa, Cássio, você só fala de objetivo, claro, óbvio. Eu tenho que ficar marretando, isso tem que ficar no inconsciente de vocês. Vocês têm que acordar pensando no objetivo, aquilo ali tem que ser certo. Eu quero tal coisa. Cássio, você vai falar isso todas as lives? Se preciso for, eu vou falar. Não, não tem, eu quero ajudar. E o objetivo, claro, que inclusive é o meu objetivo, é que vocês percebam isso. Onde eu quero estar daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 5 anos? Então, isso é fundamental. Há dias eu estou querendo falar para vocês, eu esqueci de falar no foco, e depois eu vou mostrar para vocês. Existem 2 livros, tá? Tem um que chama A Única Coisa, e tem um segundo livro que chama O Essencialismo. Esses 2 livros são essenciais para uma boa leitura, para um aprendizado melhor, para um aprendizado de foco, para um aprendizado de objetivos. Objetivo, você pode ter, talvez daqui 5 anos, um objetivo não tão claro, tá? Então, daqui 5 anos, eu pretendo ser um programador sênior. É claro, de certa forma, é claro, mas você quer ser um programador sênior. E o que que eu preciso fazer para todos os anos, ou preciso fazer para ser um programador sênior daqui 5 anos? Ah, todos os anos eu preciso tal coisa. Talvez até estudar uma linguagem diferente. Mas a Cássia está me falando para eu estudar uma só, está marretando isso. Mas para quem está começando, né? Depois de um certo tempo, é legal você aprender mais de uma linguagem. Isso não está errado. Mas 1 ano eu vou fazer tal coisa, então você vai programar. O que que eu vou fazer em 6 meses, em 1 mês, essa semana? Então, tudo isso cabe num planejamento maior. O meu foco hoje aqui vai ser mostrar para vocês um planejamento mais granulado, não tão macro, tá? Horários definidos. Isso é muito importante. Por quê? Vocês vão ter que fazer, deixa eu ver se eu já coloquei aqui, ó, um autoconhecimento, uma autoavaliação que vocês vão se perguntar: como que eu sou? Eu sou uma pessoa que tem fácil aprendizado ou eu sou uma pessoa que tem um pouco de dificuldade? Se tem, não está errado. Se não tem, legal, aproveita. Eu sou organizado? Eu sou disciplinado? O que que eu preciso melhorar? Eu preciso melhorar nisso, naquilo. Quanto eu suporto estudar? Eu escrevi errado, mas quanto eu suporto estudar? O que eu quero dizer com quanto eu suporto estudar? Tem gente que aguenta ficar 1 hora estudando, 1 hora e meia, 2 horas, e parece que o gás não acaba. Já tem gente que não, se concentra em meia hora, e 1 hora. Então, se você é desse que perde a concentração em curto período de tempo, além de vocês levantar, reconhecer
Porque tem até uma, sem querer assim entrar em méritos religiosos, mas tem uma passagem da Bíblia que diz: "Conhece a ti mesmo", né. Então, primeiro, vocês têm que se autoconhecer para vocês se planejarem. Então, se você é uma pessoa que não tem disciplina, usa o Pomodoro. Estuda 25 minutos, para, estuda 25, né? Vamos treinando isso. Então, defina horários e procure ter horários certos. Não é hoje uma aula, não. Organiza. Eu até vou mostrar para vocês mais para frente uma ferramenta legal que é o Google Agendas. Você pode se programar ali, você pode colocar um alarme, uma coisa que vai falar: "Cássio, hora de estudar", entendeu? "Cássio, é hora de você colocar em prática", ou "Cássio, agora é hora de você ver um vídeo", esse tipo de coisa. Então é muito importante definição de horário, cronograma, o cronograma, assim, no sentido de tal tempo a tal tempo eu vou estudar tal coisa, de tal dia a tal dia eu vou fazer um cronograma ali de blog, estilo um cronograma mesmo de projeto, que você coloca, ó, de tal dia a tal dia eu faço tal coisa, isso é importante. Disciplina eu não preciso nem falar, né, gente? Isso daí é fundamental, tanto a disciplina quanto o local adequado, um local saudável, né? Desculpa aí, eu tô tomando um café para dar uma animada. Local adequado. Você é uma pessoa que dispersa fácil? Então você vai para um lugar mais quieto. Não, eu sou concentrado, eu ponho um fone de ouvido. Então, avalie o que é melhor para você. Existe bala de prata? Para mim não existe bala de prata para nada. O que existe são opções que vocês vão ajustando conforme a necessidade. A mesma coisa vai ser quando vocês estiverem programando e adquirirem uma experiência. O que eu vejo muito em quem está começando é o seguinte: o cara começa a estudar JavaScript, então o universo dele é JavaScript. Então, JavaScript é o melhor dos mundos, JavaScript resolve todos os problemas. Aí o cara estuda PHP depois de um ano e meio. Não, agora eu ou é JavaScript ou PHP, é a única coisa que resolve o mundo. Então, você vai adquirindo com o decorrer da experiência, dos anos, uma maturidade que você descobre que não existe bala de prata. Hoje que eu estou trabalhando lá na arquitetura da minha empresa, isso daí ficou mais claro de qualquer coisa. Você não tem bala de prata, você tem situações e ferramentas adequadas. Então comece pelo autoconhecimento, até devia ter colocado isso aqui em cima, né? Mas tendo um objetivo claro, um autoconhecimento, o horário, cronograma, disciplina e local vão ser complementos para vocês, tá? Então, pensem bem nisso, tá? Avaliem. Se vocês quiserem agora só assistir, depois voltar e anotar, é interessante vocês terem isso em mente, tá? Outras considerações que eu tenho, eu vi que eu acho que eu dupliquei aqui, deixa eu ver aqui. Ah, eu eu dupliquei, mas não tem problema, que aqui eu tinha colocado com comentário, acho que eu estava tentando pôr efeito. Mas enfim, o que atrapalha um bom planejamento? Uma coisa que eu sempre falei para vocês e eu vou continuar falando, o que vocês têm aqui, se vocês não fazem, automaticamente vocês estão fazendo o contrário, vocês não estão fazendo um bom planejamento, tá? Então, por exemplo, mas você falou para mim que não existe bala de prata. Legal, não existe. Então você vai escolher o que cabe a você. Mas se você tem a disciplina e você não quer ter a disciplina, tem coisas que são óbvias, né? Horário. Então, isso daí vocês têm que também começar a pensar, raciocinar, porque vocês são desenvolvedores, vocês são pessoas vão ser pagas, muitas vezes até bem pagas, para resolver problemas. Então, vocês têm que usar muito a lógica de programação. Eu mostro isso para vocês e cabe a vocês também saber o que é lógico e o que não é para vocês, né? Então, é legal vocês assim assimilar isso. Ansiedade. Ansiedade é uma das piores coisas que atrapalha de uma forma. Você ficar ansioso quando você não escolhe uma vaga, que você está procurando vaga, vai te prejudicar. Se você fica ansioso para ir numa entrevista, isso vai te prejudicar. A ansiedade é uma preocupação assim elevada e excessiva com o futuro. Tem que pensar no futuro, obviamente,
Você tem que pensar no futuro, mas você não tem que viver no futuro. A ansiedade é como se você estivesse vivendo no futuro. É aquela ânsia para que aquilo ali esteja acontecendo. E isso daí é muito ruim, isso prejudica, isso acaba com a saúde de vocês e atrapalha um planejamento assim de forma absurda. Por quê? Porque você quer adiantar atividades que não, cada coisa tem seu tempo, né? E isso daí vai piorar. Distrações também, eu nem vou ficar falando aqui, porque eu já falei no foco, então vocês estão cansados de saber. Eu coloco, é para vocês saberem que a distração também atrapalha, não o planejamento no sentido de fazer, mas na condução, né? Porque uma coisa é você planejar e outra é você conduzir o planejamento. Acúmulo também é outra coisa que, se você deixa, por exemplo, eu tenho um planejamento para minha semana, mas amanhã eu não posso. Legal, é normal, né? Tudo acontece. Época de pandemia, o meu planejamento para a semana Dev Júnior teve um atraso de aproximadamente uns 45 dias, um mês e meio. Fiquei um mês de molho, depois uns 15 dias para recuperar, depois que eu saí do hospital, que eu fiquei internado. Então, você vai perder. Eu acumulei, mas se você consegue um dia na semana, não pode. Então, o que que você faz? Procura distribuir para frente, né? Óbvio que para trás não vai ter como. Mas assim, 2 dias, 3 dias, replaneje, que tá algo errado. Se você não está podendo aqueles dias, replaneje, que senão vai acumular e o acúmulo vai te causar também ansiedade e aí vai só piorar e a vaca vai para o brejo. Acreditar que existe uma receita de bolo. É o que eu falei para vocês aí da bala de prata. Não existe bala de prata. Se alguém tenta vender uma receita pronta, não tem. O que vocês precisam é descobrir as ferramentas, saber o que cada ferramenta faz e conduzir, escolher a melhor. E é claro, uma mentoria igual essa que eu estou fazendo aqui com vocês é fundamental. Isso daí é uma troca de experiência e é uma mentoria nos dois de duas vias. Eu aprendo e vocês aprendem. E aí a gente vai conduzindo. O legal da mentoria é isso, porque o mentor, ele não é Deus, o mentor não é o cara que não erra, o mentor não é o foda. O mentor é uma pessoa que passou por aquilo e que agora está em condições de ajudar vocês, tá? Então é isso que acontece. Rotina. A rotina também, vocês têm que tomar muito cuidado com a rotina, porque a rotina é o seguinte: se ela ficar chata, vai prejudicar o planejamento, porque você vai desmotivar, qualquer coisa vai te distrair, você não vai querer fazer aquilo, porque coisa chata ninguém quer fazer. Tem coisa chata que a gente tem que fazer? Tem. Mas se aquilo se torna massacrante e é só coisa chata, esquece. Você não vai ter, ter uma produtividade maior e o teu planejamento vai acabar perdendo o valor dele, né? Então, é hora de muitos de vocês, para ser sincero de coração, que ainda estão pensando em estudar programação, continuar ou não, que vocês estão no início da carreira, é agora que vocês têm que ver se é isso mesmo que vocês querem, tá? Porque a TI, ela é muito ampla. Hoje, talvez vocês tenham, eu quero ser programador, legal. Tem o meu apoio, vai ter meu apoio, pode contar comigo. Mas às vezes você pode perceber que não é aquilo que você quer. Tanto que eu vou falar para vocês dos tipos de carreira. Então é legal refletir, fazer essa autoavaliação, porque seguir uma carreira que você não gosta é muito triste. Eu conheço gente que, cara, segunda-feira para ele é um inferno na Terra, sexta-feira é o melhor dia que existe no mundo. Então o cara não tem assim aquele prazer em trabalhar como desenvolvedor, tá? E isso prejudica muito. Então isso cai na rotina, é triste. Antes da gente ir para a próxima, que é o planejamento de carreira, eu queria dar uma olhada aqui no chatzinho. Ó, o Leonardo anda escrevendo aqui. Eu sou ansioso em boa parte, só me acalmo lendo, assistindo ou ouvindo música. É, isso daqui um exemplo claro da autoavaliação, né? E de como resolver.
o Leonardo, ele sabe que ele é, ponto para ele, que ele não está errado em ser ansioso, ele descobriu uma forma de resolver, lendo, assistindo ou ouvindo música. Isso é muito interessante. Então, tem gente que ouve música programando. Se você está ansioso, por isso que é legal dar uma pausa, fazer uma coisa que tira a tua ansiedade, se você estiver ansioso, e até para relaxar mesmo, né? Agora há pouco meu amigo me perguntou se eu sou muito ansioso, daí eu disse, para olhar minhas pernas. É, mano, tem gente que te falar, e isso gasta muita energia também, né? Não só pernas, roer unhas, machucar a boca, machucar a mão, canto das unhas. É, e tudo isso tem solução, né? O problema é se aquilo ali se tornar uma coisa muito compulsória. Aí é legal, como eu disse, no foco, procurar, né, como que fala, um profissional, né? Tentei criar código ouvindo música, faço isso, mas não dá certo? Deve ser, né? Bom, eu assim, eu gosto, eu consigo codificar ouvindo música quando é o que eu digo ali, uma codificação braçal, por exemplo, coisa que eu não tenho que raciocinar muito. Aí legal. Mas se eu tenho que consumir a minha capacidade ali de cognitiva mesmo, de raciocínio, de codificar mesmo, de ter que pensar, cara, eu não consigo. Então, o que que eu faço? Isso daí é uma dica legal também. Ah, Cássio, mas poxa, você vai fazer no papel? Cara, eu sou das antigas, eu não tem como. Então, às vezes eu desenho um diagrama no caderno para entender. Às vezes eu faço teste de mesa no caderno. Às vezes eu desenho um diagrama. Então, tem ferramenta? Tem, mas cada um tem seu jeito. Ó, o Josias. O Josias programa ouvindo rock, cara. Da hora. É o que eu falo, gente. Não adianta alguém vir falar que existe uma coisa certa. Não tem. O que vocês vão fazer é se adaptar e se descobrir, né? Então é isso daí mesmo. Eu estou pensando aí, ó, mais para frente, criar um post, pedir para as pessoas comentarem qual o tipo de música que elas ouvem durante o trabalho. E aí eu vou selecionar por categoria e eu estou pensando em criar umas playlists no Spotify ou algum lugar para os dev ouvir. É interessante, né? Então eu vou criar lá e aí vocês me dão uma força, entrem lá e comenta, vai ser legal, hein? Eu já gosto de ouvir rock no carro, dirigindo sozinho, alto mesmo. Nossa. Mas vamos dar continuidade, senão a gente vai perder o foco aqui. As horas vão passando e a gente não consegue fazer muita coisa. O planejamento de carreira, gente, é importante, principalmente agora, né? Que foi como eu disse para vocês, vocês estão iniciando, façam um planejamento, tenham em mente o que vocês vão querer mesmo fazer. Depois que eu falar aqui para vocês essa parte, vocês vão ter uma visão, talvez vocês já até saibam do que eu estou falando, já possam ter lido, enfim. Sei que existe outros tipos de carreira, mas essas três aqui são as mais em evidência. Mas tem gente que não sabe, então é muito importante eu mostrar para vocês. E quem sabe é bom que aproveita, pode me dar uma força aqui, enfim. Então a gente tem, eu vou falar de três tipos de carreira para vocês, tá? Tem a linear. A linear é aquela antiga tipo de carreira, velho e tradicional tipo de carreira, que é das empresas tradicionais. Que você entra, você começa a trabalhar ali, às vezes é um aprendiz, um estagiário, você vai fazendo aquele trabalho seu, e aos poucos você vai crescendo, você vai tendo promoções. Então, se você almeja um dia ser um gestor, você vai ter que subir um degrau a degrau até se chegar. Ela é linear, ela é reta. Você tem que passar por aquela estradinha para você chegar. Então, se você sai do ponto A e quer ir no ponto B, vamos dizer aí no ponto B, vai. Você tem pequenos passos no meio. Isso é o linear, é uma única direção. E isso daí, de certa forma, tem gente que sente bem, gosta. Nada errado, nada contra. Vai da pessoa. É uma única direção. Ele depende de promoções para determinados cargos desejados. Então, por exemplo, o cara quer ser um gestor, muitas vezes ele vai ter que ser promovido
porque ele não consegue falar: "Eu quero ir direto para lá". Então ele vai ter situações, ele vai ter que passar por determinadas áreas, determinadas promoções, para ele conseguir chegar naquele cargo desejado. Já o em Y já é uma já é uma opção. Eu, a Cássio Morelli Martins, gosto muito da Y, na verdade eu vou falar de 4, tá? Desculpa. Que é a seguinte: o próprio desenho do Y já te mostra, ó, você tem 2 direções. Você tem uma direção que é o caminho técnico, que eu preferi, eu gosto, eu tive essa aptidão, eu percebi durante a minha trajetória, dei sorte de querer ir para lá, porque é o que eu gosto. Hoje vocês estão tendo a opção de fazer uma auto, saber que existe essa autoavaliação, né? Claro que instintivamente a gente faz, mas muitas vezes a gente não para refletir e faz uma reflexão ali sincera, né? Então a gente tem um caminho técnico, que é o caminho de especialista, a gente tem o caminho de gestão, que é o caminho de liderança, gerenciamento de equipes. Eu gosto dessa em Y. Eu, Acácio, eu não tenho muita. Não é que eu não tenho aptidão para liderança, não é minha praia. Já liderei sistemas, já projeto, né? De certa forma, eu tomo liderança, muitas vezes em um determinado projeto eu tento liderar, é nato às vezes da pessoa, mas seguir liderança eu não tenho interesse, não é minha praia. Pessoas percebem, minha esposa fala que eu tento liderar, mas não é a minha praia, eu posso ir para o técnico, eu vou para o técnico. Existem os líderes de sistemas, né? Os líderes técnicos, que aí me faz pensar um pouco. A carreira em Y, ela exige foco total na área em que pretende se especializar, priorizando sua formação e experiência em torno desse objetivo. É o que eu acabei de falar. Ah, Cássio, eu estou na área de TI, mas o meu foco é liderança, eu quero ser gestor, eu quero ser coordenador, eu quero liderar uma equipe, né? Eu quero negociar, eu quero ir para esse lado. E é legal, porque se não tiver esse pessoal também, não funciona. É o arroz com feijão. Uma coisa complementa a outra. Não dá para ser só técnico. E é ótimo você ter alguém para fazer gestão que você foca no teu. Você não vai ficar preocupado com burocracias que muitas vezes uma gestão tem que ter. Então, é por isso que eu falo, descubra o que vocês querem, porque vocês vão ser mais assertivos. Mas, poxa, Cássio, então quer dizer que se eu escolher ser técnico, já era? Não, óbvio que não. Mas assim, você vai dedicar ao técnico, nada impede mais para frente você querer ser da área de gestão. Não tem nada, não está errado. Mas se você puder saber o que você realmente gosta, é muito mais fácil. E isso que eu estou dizendo, essa empresa que vocês forem trabalhar em carreira em Y, né? Isso daí vai do lugar que vocês estão, cada empresa é de um jeito. Na empresa que eu trabalho, graças a Deus, é em carreira em Y. Carreira em W. Essa carreira em W, ela já é um pouco antiga. Se eu não me engano, é dos anos 80. Eu não sou muito bom assim de data, mas é mais ou menos isso. Ela é generalista. Por quê? Então, você não tem muito aquela, ou eu sou gestor, ou eu sou o técnico. Tem gente que gosta dos dois. Então, ele pode ser generalista. Ele não vai ser especialista naquilo, porque o especialista, ele é o único exclusivo naquilo. Ele é aquilo e pronto. Tem suas vantagens e desvantagens? Tem. O especialista, se ele foca muito numa determinada coisa, e aquela tecnologia vier a desuso ou alguma coisa do tipo, ele vai ficar um pouco defasado, né? Já o mais generalista, não, ele vai saber um pouco de cara, mas não é aquele cara que se uma vaga falar, não, eu preciso que você tenha um hard skill nisso e seja foda, ele talvez não vá conseguir. Ele vai ser mais versátil, porque essa carreira em Y, ele tem a opção de mudar de área, então ele quer ir para uma outra área, ele vai com uma facilidade maior, porque não é linear, né? Ele não tem que seguir aquilo,
Por mais que o Y você tenha opção, mas ele acaba seguindo, tendo que seguir aquilo, né? Para vagas internas é uma beleza, por quê? Porque ele consegue ir de uma vaga de um departamento para o outro mais fácil. E com isso, ele ganha uma visão sistêmica ali da área dele. Então é muito importante, antes você for planejar a sua carreira, saber o que cada tipo de carreira dessa faz, né? Então sempre tem novas oportunidades, ele tem uma movimentação. Olha que interessante. Ele tem uma movimentação vertical, então ele pode fazer cargos para cima. Ele tem uma horizontal, então ele consegue acompanhar departamentos ali na vertical, na horizontal, e transversal. Ele pode sair daqui para ir outro nada a ver, porque a empresa oferece essa oportunidade, essa opção para a pessoa, né? Então tem essa movimentação e o mindset de crescimento e capacidade de aprender mais. Não dá para o cara querer ser um generalista, ser um cara que não está aberto a crescimento, a aprender mais coisas, aí ele não consegue. Por isso que você tem que saber direitinho o que você quer, para você fazer o seu planejamento de acordo com o que você pode, que você tem capacidade, que você quer estudar, quer investir, suas condições, né? Para não meter o pé pelas mãos. Em carreira em T, essa em T é mais nova, tá? Essa em T aí, eu estava até lendo, eu não sabia, parece que surgiu aí mais por conta dessa forma de trabalho, dessa visão de startup de hoje, né? Em que ele é meio confundível com o W, mas o W ele é mais generalista. Aqui no T, não. O T ele tem um perfil técnico e de gestão. O que eu vou explicar para vocês. Ele é generalista, óbvio, porque ele consegue fazer técnico e gestão. Então, ele possui profundo conhecimento técnico, mas pode ser considerado um profissional generalista por causa das outras. Olha o desenho do T. O que significa? Você tem aqui, ó, na horizontal, um exemplo, vamos colocar aí, programa na área de desenvolvimento. Então, você tem ali Scrum, métodos ágeis, você tem uma parte ali de DevOps, você tem a parte da programação em si, você tem a parte de UX, você tem a parte de testes, e você fala, não, aqui eu quero ser especialista em programação. Aí você desce naquela régua de programação, tá? Por exemplo, quer ver? Deixa eu mostrar para vocês aqui rapidinho, e se vocês vão entender melhor. Eu gosto de desenhar, de mostrar isso daí. Eu acho que ajuda na pessoa a entender melhor. Eu só não consigo fazer aqui num quadro branco, mas não tem problema. Eu faço aqui no cantinho, não tem problema. Então você tem aqui o seu quadradinho de metodologias ágeis, você tem aqui a parte de DevOps, você tem a parte aqui de programação, você tem uma partezinha aqui de UX, e você tem uma partezinha aqui de teste, certo? Então você vai saber isso tudo. Você vai ser generalista. Você sabe UX, você tem conhecimento de testes unitários, DevOps, metodologias ágeis. Porém, quando chega aqui em programação, ó, você resolve especializar. Aí sim, você vem nessa parte e se especializa. Então você vai se dedicar mais. Você pode até trazer coisas daqui para cá, como testes unitários, melhorar ele. Você vai ver linguagens, framework. Então você vem aqui em T, tá? Então tem empresa, tem profissionais assim, né? Deixa eu limpar aqui agora. Mas tem que usar mais essa ferramenta aqui para entender melhor. Limpar todos os desenhos. Legal. Tá? Então é isso que eu queria mostrar para vocês. Essa parte do em T. Então ele é multidisciplinar. O crescimento hoje em dia ele é crescente na área de marketing digital, de design UX, programadores, devs. Aqui eu coloquei programadores e devs, eu já expliquei para vocês, né? Programador é o cara que mais escreve códigos e o dev é o mais completo, vamos dizer assim.
E geralmente essas pessoas, elas se desenvolvem como líder técnico, né? Porque na horizontal também está a gestão. Às vezes ele não é um cara que tem aquela gestão que o coordenador vai ter, aquela função que o coordenador tem, mas ele consegue ter ela na horizontal, ser um líder técnico e especializado naquilo que ele faz, tá? Eu acho sensacional esse Inter. Acho muito legal, muito, muito. Oportunidades, porque tem muita procura, principalmente para quem tem espírito criativo e colaborativo, porque você vai estar em várias áreas, então você pode estar participando ali de uma reunião de UX, você tem que saber. Você não vai para aquela reunião se você está sendo um profissional em T, chegar naquela reunião, não dar palpite, não ser criativo, colaborativo, né? E isso é muito bom, porque isso daí te ajuda no desenvolvimento. E exigência maior de soft skills e hard skills. O soft skills é assim, eu coloco aqui, mas para mim isso daí é uma coisa que, independente se é em T ou não, mas ele exige mais nessas condições, porque você muitas vezes vai estar lidando com pessoas multidisciplinares. Você está lidando com um cara de UX, que às vezes acha que o programador é zoado, o programador que às vezes acha que. Então, é aquela coisa, você precisa muito de ter um bom soft skill. O autoconhecimento, né? O autoconhecimento aqui, deixa eu ver se eu coloquei alguma coisa aqui em cima. Tá. Antes de mudar aí para o e agora, o que fazer, porque o Acácio até então só falou, né? Falou disso, deu as definições, e agora a gente vai ver como que a gente pode, de fato, né? Usar isso daí no nosso planejamento. Bom, deixa eu dar uma olhada aqui no chat para nós manter o padrão, né? Isso ajuda muito. No meu último trabalho em uma provedora era desse tipo, lá era autonomia geral no setor, você que resolvia tudo. Isso, cara, é uma coisa muito bom para você levar para uma entrevista, para você colocar no seu sobre do seu LinkedIn, que você já trabalhou com equipes que tinham autonomia. Squad de metodologias ágeis é assim, tá? As pessoas têm uma certa autonomia. Foi bem esquisito para mim, porque antes eu vinha de uma indústria e tudo era para ser repassado, chefe. Cara, é uma mudança de mindset ali, uma mudança de água para o vinho, mas eu garanto que você deve ter achado legal. Claro que você precisa ter também, às vezes, alguém para controlar ali, para gerenciar, mas você ter uma autonomia é fundamental. Você sabe seus limites, né? O Álvaro, na sua área, não vejo um problema em ser especialista, devido ao fato que se aprendemos uma técnica de forma bem completa, então é fácil de migrar, mas vejo um problema em ser especialista apenas em TI. Em nossa área, exercitamos muitas partes do desenvolvimento, não é apenas. Sim, sim, cara. Assim, se o cara quer ser programador, só programador, ele pode ser, ele vai especializar em programação, é um cara que não vai querer ter tantos relacionamentos, mas o que você falou aí é verdade, ó, que é bem completo, então é difícil migrar, mas vejo um problema em ser especialista em TI. E nossa, estamos muitas vezes, olha, uma coisa que tem batido muito em grandes empresas e as pequenas, eu acredito que também, e startups, é a área negócio com a área TI, fundindo. Então, realmente, você tem que ter skills de negócio e skills de TI. Mas, na minha opinião, nada impede de você especializar em TI para trazer soluções melhores para o negócio, tá? Não que você. A não ser que você queira ser generalista num e no outro, mas se você deseja ser especialista, você não precisa de perder essa visão sistêmica, tá? Então, você pode ser de negócio em paralelo. Criatividade, na verdade, é impossível a área de TI ficar isolada de outros setores. Hoje em dia, isso está totalmente possível. Para negócio, desenvolvimento, porque eles são assim. Você está fazendo uma solução para o cliente, né? Então, com certeza você tem que estar do lado dele, para você entender. Não é mais aquele top-down, né? Pediu, você faz e já era.
Hoje o cliente está ouvindo mais. Estou me especializando só em programação para ser um full stack em desenvolvimento web. Tá certo. Isso daí é o que eu tô falando. Você vai especializar em programação, você vai ser full stack, você vai manjar das stack ali de back, front, mobile, enfim. Só que você também precisa de um skill mais de negócio também. Por quê? Cara, assim, como que eu vou dizer? Se você não é obrigado, tá? Mas se você é um cara que vai conversar com o cliente, consegue levar para ele soluções e sabe ouvir, porque o cliente também, muitas vezes, ele pensa, né? Então, se você tem essa interação com ele, você vai se tornar um puta profissional, cara. Porque você é especializado, vamos dizer que você está em T ali, você está descendo a vertical, você está se matando, você está aprendendo, você vai ser um foda em full stack, mas você pode também, na parte de cima, ter vários conhecimentos, inclusive, depois de um tempo, ser um líder técnico e ajudar outras pessoas, júnior, pleno, entendeu? A se desenvolverem. E essas coisas é com o tempo, né? Mas, cara, mete as caras aí mesmo, se especializa. Você está começando aí, fica foda em full stack, depois você pensa nisso. Ô, Leonardo, pode falar, cara. Acácio, é tão Bom, interessante. Tá conseguindo ouvir? tô perfeito. Em alto e bom Pronto. som. É tão interessante que você adquire experiência, passa em locais, em empresas, que você vai tendo percepções muito grandes em relação à mudança de mindset. Por Sim, exemplo, eu trabalhei em escola pública e o sistema é bem assim governamental. Todo mundo tem seu cargo, tem sim uma hierarquia. Cada um faz o seu, repassa as informações, faz as atividades de acordo com que o superior, a pessoa lá que diretor de escola, exige. Já na indústria que eu trabalhei por uns 7 anos, é bem hierárquico, é tudo à risca, você tem que ir tudo controlado. Então, você se sente um pouco mais seguro, porque as decisões alguém aprova para você, você é o mínimo de risco que acontece, porque sempre tem alguém te supervisionando. Já na última empresa, que foi uma provedora, lá era autonomia geral. O chefe lá disse, ó, resolvam vocês. Eu só estou aqui para outros assuntos, aí eu só vou aparecer se for realmente necessário. Aí eu sentia muita pressão, porque, tipo assim, eu tinha, poxa, caralho, eu vou assinar o papel. E aí, se você cometer algum erro, o que vai acontecer? Aí eu me preocupava demais, eu consultava demais os colegas para pedir informação se estava certo, porque, assim, você está solitário, você que comanda tudo, é bem complicado, mas também é muito interessante. assim, se você tá solitário, tipo, igual aí, talvez eu entenda, eu não sei se é o caso, você trabalhar sozinho, aí é complicado, cara. Mas a partir do momento que você tá numa equipe, entendeu? Que tenha mais um que seja, você divide também essa responsabilidade. Agora, é o que você falou, se tinha supervisor, então aquele supervisor falava, se fazia, se desse errado, talvez fosse culpa dele. Só que, assim, em TI, cara, graças a Deus, também existem os lugares top-down que o cara te passa e você tem que fazer, mas essa autonomia eu acho boa, porque, assim, uma vez, cara, quando eu comecei a trabalhar no início, eu recebi um feedback de um gerente meu de projeto, que ele virou e falou: Ah, Cássio, você é um cara que eu vejo estudando, às vezes você está sem trampo, eu te vejo procurando coisa para fazer no sentido de estudar, era isso que eu fazia. Eu falava, cara, às vezes eu vejo que você está sem nada, eu vejo que você está estudando, procurando coisa para aprender, só que eu percebo em você uma coisa, você não puxa responsabilidade para você. Ele falou, cara, você é um excelente profissional e eu vou te dar esse feedback para te melhorar. Então, começa a puxar as coisas para você. Pede a bola, dá um sinal, pede a bola. Mesmo que você entregue uma bola murcha, mas pede a bola. Começa a puxar. Cara, eu recebi aquele feedback lá no começo, eu falei, caramba, mano, mas aí eu tô enrolado. Eu tava trabalhando, olha, eu nunca tinha trabalhado como programador Java,
consegui o primeiro emprego, né, numa consultoria. A gente prestava serviço para a Caixa Econômica Federal. Eu falei: "Meu, tô enrolado, como que eu vou puxar a bola para mim? Eu tô aprendendo". Aí eu comecei. Eu falei: "Não, se ele me falou, não é à toa, o cara tem mais tempo que eu. O cara tá me dando a dica, tá me dando a letra, eu vou fazer". E aí eu comecei, quase me estrepei. Por que quase me estrepei? Mano, eu não manjava praticamente nada. Era muito pouco, e aí entrou um projeto que eu tinha que fazer um escopo reduzido, como se fosse um MVP, né? Hoje fala MVP, mas era um escopo reduzido da contribuição sindical da Caixa Econômica. Eu peguei, cara. Nossa, se eu parar para pensar, eu fiz tanta merda no fonte. Eu detetei mosquito lá, cara. De tanta coisa que eu fiz, mas eu entreguei. Eu puxei a responsabilidade. Cara, eu acho que eu quase furei meu estômago de tanto tomar café. Mas eu fiz. Eu fiz, eu fui reconhecido. E isso que é, você tem que puxar. Porque se você tem essa autonomia, isso vai te ajudar muito. E eu vou ser sincero, com o tempo você acostuma, cara. Você não vai fazer. Por isso que você tem que ter a palavra de falar isso dá certo e isso não dá. É estudando, é experienciando para você tomar essa decisão. Mas, cara, tem gente que não gosta. Eu gosto de puxar a responsabilidade. Acho bacana isso daí. Às vezes você corre o risco aí de fazer alguma coisa errada, mas quem não arrisca não petisca. Se eu contar aqui, desculpa até fugindo do foco, mas eu já fiz besteira de apagar a base de dados de produção, cara. Você vê, mas eu era o único que configurava que metia a mão em servidores lá do hospital que eu trabalhava. Então, cara, quem não arrisca não petisca. Então, vamos seguir aqui para a gente não perder foco. O autoconhecimento, que eu falei. Então, eu quero que vocês parem para pensar, antes de fazer o planejamento, o que que vocês vão estudar, se vocês já estão estudando aquela linguagem melhor, se não, qual tipo de vaga que eu quero, eu já falei isso para vocês. Escolheu a vaga, começa a decidir o que você quer, o que você consegue, como você se sente no planejamento, se você consegue estudar bastante, consegue estudar pouco, se você está motivado ou não está. Faça essa avaliação, dê uma olhada nas oportunidades no mercado de trabalho, como que tá, né? Converse com pessoas da área, qual tipo de empresa que eu quero, para você fazer um planejamento certo. Não, eu quero trabalhar numa empresa que o tipo de carreira é linear, nada errado. Eu quero trabalhar numa startup, então você vai ter que saber para você planejar. Seu propósito, não preciso nem falar. Segurança e estabilidade, isso depende de vocês. Tem gente que prefere segurança e estabilidade, talvez o plano de carreira vai ser um concurso público. Tem gente que não, tem gente que gosta de aventura, gosta de estudar coisas novas. Ele vai pegar uma empresa aí, uma startup, algo mais inovador, né? O que tem mais oportunidade de mercado, como coloquei, repeti, eu peço desculpa, estimule o aperfeiçoamento e invista em treinamento. Isso é importante porque no planejamento de carreira que você vai fazer, você vai precisar estar estudando. Então, você, no seu planejamento de carreira que está aqui em cima, você tem o teu planejamento de estudo embaixo, que vai ser as atividades que, com base no que eu mostrei lá atrás, que eu vou passar para vocês. O que eu... Não, depois eu leio. Então, ferramentas. Essa parte de ferramentas, ela é por gerenciamento de estudo, tá? Por planejamento de estudo. Essa ferramenta, Notion, é a que eu uso. Eu uso ela e uso o Trello. Essa ferramenta é sensacional. No próximo slide eu vou colocar um vídeo para vocês de um rapaz lá da Alura ensinando a mexer nela. Em vez de eu gravar um tutorial, eu achei melhor passar. Vocês dão uma olhada lá. Depois, se vocês tiverem alguma dúvida, quiser me perguntar, eu tenho um blog que eu fiz no Notion. Mano, ele é perfeito, ele é perfeito. Ele é um Google Agenda dentro dele, que dá para você usar agenda, não um Google Agenda, né, mas dá para usar agenda. Dá para você fazer quadros de Kanban, dá para você fazer tipo um Trello dentro dele, mas o que eu uso é o Notion e o Trello.
Esse primeiro aqui, que é o do que eu falei para vocês, tem um exemplo aqui de um planejamento semanal. Eu não uso nessas condições, tá? Eu uso para o estudo, para organizar todo o meu estudo. Mas dá para fazer nele perfeito, que ele é completo. O Google Agenda é interessante para você estar controlando, tá? Controlando o seu tempo. Seria mais para um gerenciamento de tempo. Então, por exemplo, você vai colocar um bloquinho ali que dá das 8 da manhã. Vamos supor que você trabalha à tarde, vai. Das 8 ao meio-dia. Então, das 8 às 9, eu vou estudar vídeo. Das 9 às 10, eu vou colocar a mão na massa, eu vou codificar. Porque a codificação, programação, você aprende codificando, não é assistindo o vídeo. Você pode assistir o vídeo, voltar e codificar assistindo, não tem problema, mas só assistindo não vai adiantar de nada. Então, vou fazer ali das 10 às 11 codificar, das 11 ao meio-dia vou ler um artigo, vou escrever alguma coisa, vou almoçar. Isso na segunda-feira. Ah, não, na terça eu vou pegar primeiro tempo das 8 às 10 ou das 8 às 8 e meia eu vou codificar. Então, você vai organizar, usar o Google Agenda é legal, porque você separa por cores, né? O Kanban, que eu já falei, estou marretando isso. É legal você trabalhar com quadro Kanban, porque você já vai estar se familiarizando quando você for trabalhar numa empresa que usa metodologias ágeis, né? Independente se é Scrum ou Kanban. Trello. O Trello, o Trello é muito bacana, cara. O Trello é sensacional, porque o Trello é muito fácil de usar. O Trello é. Todos eles são fáceis, mas eu gosto mais do Trello no sentido de organizar ali em colunas, né? Então, mais para frente aqui eu vou mostrar para vocês como que vocês podem. Ah, mas Acácio, eu quero fazer num caderno, não tem problema. Acácio, eu quero ter um quadro branco e quero colar post-it. Perfeito, faça isso. Ah, eu quero usar meu guarda-roupa. Eu tenho aqui, ó, eu tenho essa porta, eu tenho essa porta, eu tenho aqui em cima. Eu quero que essa porta aqui seja o a fazer, estou fazendo, estou estudando. Não importa como, faça. Desde que faça, é para fazer. Porque se for para ficar só na imaginação, sem ação, não vai adiantar nada. Então procurem usar um Kanban. Aqui no Notion você consegue usar, perfeito. Você consegue criar suas colunas, arrastar, legal. Aqui é mais coloridinho, né? Se for ver, é mais coloridinho. Isso aqui reflete bastante uma parede, né? Ferramentas é o que eu vou passar. Esse link aqui é muito bacana. Ele ajuda, ele ensina como se organizar, né? Com o Notion, como que você faz para estar usando. Meu, ele é perfeito, cara, ele é completo. Você coloca link, você cria tabela, você cria blog, igual eu criei o meu. É, tudo com link de uma página para outra. Você consegue usar o Kanban, né, que eu falei. Agenda não, calendário. Deve ter agenda. Cara, é de. E fora que ainda tem uma API, eu acho que você pode usar, tá? Então dá para você fazer muita. Dá, por exemplo, dá para você criar posts ali, um exemplo, e criar um aplicativo que lê ele e mostra. É coisa de louco. Tem gente que faz blog assim. Eu não, eu fiz direto nele. Importante é o conteúdo na minha visão nesse momento, né? E no Mão na Massa, eu queria ver aqui o que o pessoal está escrevendo, que eu gosto de ler, sério. Vocês falam cada coisa bacana, mano. Isso é programação. Ah, tá. O Josias falou, peguei a ideia, vou procurar já. Ó, Josias, eu fiz um trabalho com React.js e eu nem sabia usar, mas ainda assim puxei a responsabilidade para mim. Cara, é isso. Você tá pegando a ideia. É isso. É arriscar. Assim, você tem internet, né? Se você não tem, tem livro, tem alguma coisa. Meu, corre atrás. Aprende. Aprendeu JavaScript, você vai aprender, vai mexer com React fácil. Faça os bootcamp que tem. Tem muito curso gratuito que você aprende. Depois, cara, é só. Ó, já era, já aprendeu. E cobra, tá? Tem que cobrar, tem que fazer primeiro, tem que. Porque não tem outro que faz. Você tem que fazer, você vai cobrar sim. Isso é bom. Depois disso, perdi o medo de arriscar. Perfeito. E aí, cara, isso aqui é que nem coceira, viu?
começou, não para mais. Se você perder o medo de arriscar, você vai estar sempre querendo objetivos maiores, puxando mais demanda. Isso é perfeito. Olha o Leonardo. Eles usavam o Trello lá na última empresa. Muito bom o Trello. Trello. Você consegue até 10 quadros gratuitos. É legal. Eu uso 8. Eu fui criar um para hoje que eu percebi. É muito bom, cria as tarefas e vai confirmando em grupo. Sim, percebo que os americanos adoravam um quadro na agenda. Adoram, sim. Você vê muito disso em séries e filmes, principalmente. Cara, é organização. Lá eles têm essa cultura, né? Isso daí é muito bacana. No Mão na Massa, eu criei aqui, ó, um Trello. Esse Trello aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês. Eu mostro aqui, eu vou compartilhar minha tela. Essa outra parte aqui que eu mostro para vocês como que faz, ó. Clicar na atividade. Segundo, você vem, clica na etiqueta. Você vai lá na etiqueta, no lápis, edita e coloca o nome. Seleciona as que você quer. E aqui eu criei como primário, periférico e secundário. Eu vou compartilhar aqui, ó. Quer ver? Cadê meu Trello? Cadê meu Trello? Aqui, ó. Vocês estão vendo o meu Trello, né? Se puder dar um sim aí para mim, porque às vezes eu estou mexendo aqui, crente que vocês estão vendo. Só um que falar aí que está vendo o meu Trello aqui, beleza. Então, o que que eu fiz aqui? Eu fiz uma coisa bem simples, tá? Porque eu quero que vocês tenham uma noção e quero que vocês desenvolvam de vocês também. Então, eu coloquei o título plano de estudo. Isso daqui você pode colocar o teu objetivo para você estar sempre revisando, que eu falei no dia do foco. Você pode colocar o seu objetivo aqui. Então, eu criei um quadro que chama Estudar. Muitas vezes vocês vão ver num trabalho mesmo como backlog, então que é o conjunto de atividades que vão ter que ser feitas. Estudando, muitas vezes vocês vão achar em inglês doing, do, done. Então, pronto, revisar. Por que revisar? Porque é legal, isso daí é até um método para aprender inglês, línguas. Quando você termina uma coisa, passa um determinado período de tempo e você refaz aquilo, você lembra o seu cérebro. Porque você aprende ali na não no inconsciente, é no consciente. Só que às vezes ele até vai para o inconsciente, mas você precisa reativar ele para o cérebro falar que aquilo é importante. Entendeu? Então, também criei um revisar. Um exemplo, tá? Eu fiz lá, peguei a vaga, analisei a vaga, eu vi o que, que era primário, secundário e periférico. Então, eu vou clicar, eu clico aqui, ó, adicionar outra lista, se eu quiser adicionar uma outra qualquer, sei lá, eu vou colocar aqui repositório, para eu, tudo que eu colocar ali, eu tenho que jogar no repositório. Legal? Tá. Ixi, eu achei que ia escrever repositório. Legal. Aí ele foi lá e adicionou o repositório. Então, você preenche aqui. Obviamente, você vai começar com isso aqui vazio, né? Ou se você já estudou qualquer coisa, você pode até colocar para revisar. Mas, enfim, criei lá, React Native. Ah, primário, como que você faz? Vem aqui na etiqueta, ó. Vocês vão ter todos. Por exemplo, esse amarelinho. Eu vou dar um exemplo, porque eu já tinha escrito, tá? Mas você vem aqui, ó, e coloca, ó, vou pôr aqui, ó, teste. Salva. Aí o amarelinho vira teste, tá? Você clica aqui, ó, ele adiciona. Então você pode adicionar mais de uma, não tem problema. Eu estou dando uma sugestão porque aqui a gente não consegue dividir em raias. Então a gente faz dessa forma, a gente etiqueta. Então, ó, esse é primário, esse é o azulzinho. Qual que é o azulzinho? Secundário. Você para o mouse, ó. Esse é o quê? Periférico. Você pode separar eles, ó. Deixa o periférico, esse aqui. Deixa o primário, deixa o periférico por último. Então você tem ali. Então, o que eu sugiro para vocês, no princípio, para cada 2 primário, vocês estudarem um secundário, tá? E no planejamento, ou você estiver estudando 3 primário, 2 secundário e já jogar um periférico, tá? Mas evitar tá com um acúmulo. Não sei se vocês lembram, o acúmulo atrapalha um pouco.
Então, por exemplo, já terminei. É óbvio que não é JavaScript, vocês vão detalhar. Tá começando? Colocou lá, laços for. Beleza, vem aqui, estuda ele. Se quiser anotar alguma coisa, anota. Se quiser fazer um checklist aqui, adicionar, por exemplo, aqui, ó, atividades. Aí você coloca aqui, ó, atividade 1, atividade 01. Terminei, vai lá e marca ele, ó. Ele vai ficar 100%, ó. É muito interessante, ó. Uma atividade de 1. Acabei de estudar, vou deixar para revisar. Já terminei o React. Esse React aqui, eu vou colocar ele lá no repositório, porque eu preciso de publicar ele. Publiquei ou eu posso vir para revisar. Aí vocês vão trabalhando. Criam aqui também, ó, uma outra coluna. Isso aqui é legal. Quer ver? Vamos dar um nome aqui legal que eu costumo dar. É conquistas. Porque isso daqui vai te mostrar o quanto você aprendeu, o quanto você conquistou já. Isso aqui te anima. Na hora que você chegar aqui, ó, você já revisou, já colocar em conquista, ó, já aprendi React. Isso é fantástico. Isso aqui é muito louco, cara. Nossa, eu empolgo aqui, porque é muito bacana, muito, muito bacana. Pode colocar link, cara. Você quer escrever em negrito? Põe 2 tracinhos, escreve ali, ó, link. E vem aqui e coloca o link, ó. Esse link aqui é o melhor que tem, ó. acassiomentoria.com.br. Salvou, ó, ele vira link, ó. Então você cria subtítulos. Cara, é sensacional isso aqui. Eu uso isso para estudar, é muito bom, tá? Então voltar lá no compartilhamento aqui da nossa apresentação, para a gente dar continuidade, que já deu 1 hora. Daqui a pouco já tem gente querendo me bater, já começa a perder o foco. Então, tenho isso aqui, né, que é o Trello adicional, ensinando a usar adicionando etiquetas. Atividades. Atividades que eu vou pedir para que vocês façam é listar as atividades que devem ser estudadas. Então, vocês vão... Opa, tá atrás. Então, vocês vão listar aqui, ó, as atividades que vocês vão estudar. Sem dó, lista. Você altera, você renomeia, enfim, não é cravado em pedra. Que devem ser estudados. Eu aconselho a achar vagas a respeito e estudar vagas. Por que é um planejamento estratégico? Por isso, você não vai estudar o Léo, não vai estudar o que não precisa a princípio. Você vai focar e vai estudar no que precisa. Obviamente que vocês vão descobrir coisas no trajeto que vai colocar ali. Isso tem que ser vivo, tá? Esse Trello tem que ser vivo, esse Kanban tem que ser vivo. Não é uma coisa, né? Tem que ser alimentado, retirado. Então, escolha a vaga que vocês querem, vejam dentro daquelas vagas o que vocês têm que estudar, que aí vocês vão estudar focado, vai ser uma coisa muito estratégica. É aí que está a visão estratégica. É aí que está a diferença de um cara que pega uma metralhadora e sai atirando em Deus do mundo, de um sniper que mira e vai direto, né? Então, saber isso é fundamental. Separar pelas linhas, categorias primário, secundário e periférico. Então, primeiro você vai separar, é como se você estivesse colocando as etiquetas, tanto que eu falo aqui, ó, conforme o quadro do Trello, colocar as etiquetas, colocar na coluna estudar todos os tópicos a serem estudados, etiquetar, tá? Etiquetá-las, é igual eu falei ali, primário, secundário e periférico. Mas cara, você tá achando chato esse nome primário, eu quero pôr, será prioritário? Quer colocar, coloca. Mas eu quero que vocês entendam o conceito, o espírito da coisa, que é vocês dividir em 3 categorias para você dar importância, estudar um exemplo, 3, vou estudar 3 do importante, do primário, 2 do secundário e 1 do que não é, o que é o periférico, tá? Criar quadros com 4 colunas, estudar, estudando, pronto, revisar. Eu vou alterar isso daqui, vou pedir para vocês colocar aqui no final conquistas, porque esse conquistas vai ser muito, muito bom. Caiu no conquista, comemora, comemora. Se você bebe, toma uma cerveja, se não, come uma pizza, toma um Meu, assiste faz o que você quiser fazer. Por quê? Porque você vai precisar foco. Você no foco, lembram de onde?
que o foco é você falar não para outras coisas, é desfocar em outras coisas para alcançar o teu objetivo. Então tem muita coisa que vocês vão deixar para trás. Vão deixar, que são coisas secundárias, mas que vocês gostam. Então, quando for comemorar, aproveita e faz esse secundário que você deixou de fazer com o objetivo do foco de vocês, tá? Com foco. Então, isso vai ser muito bacana. Criar etiquetas para cada categoria, primário, secundário e periférico, conforme eu expliquei lá atrás. Se vocês, por exemplo, não quer criar a coluna repositório, cria uma etiqueta de repositório, que aí vai ficar lá revisar repositório. Mesmo que você volte, só de ter a etiqueta repositório, você já vai estar ciente que é para você jogar ele num repositório. Jogou no repositório, apaga. Ou coloca uma atividade lá escrito enviar para o GitHub, atualizar portfólio, esse tipo de coisa, tá? Bom, vocês têm dúvida, gente? Porque a gente já deu 1 hora e 8 minutos. Ó, o Leonardo. Ó, não, peraí, deixa eu ler aqui antes, Leonardo. Eu vou chegar no seu, presta só um minutinho. Ele usava o Trello. Sim, você é muito disso. Assim, eu percebo que os americanos adoram um quadro, né? Você vê muito disso na série, sim, principalmente se é família grande. Claro, organização, né, cara? Acho que lá, eu não sei como que é o ensino lá, mas eu acredito que eles devem focar nessas coisas de ser organizado, né? De planejar, né? O pessoal lá é bem diferente, a cultura, né? A cultura lá é diferente. É sensacional. Não tinha pensado em usar o Trello para minha carreira. Você vai usar nos estudos também, né? Na sua carreira e no estudo, na carreira de uma forma geral. No trabalho, aqui. Se você, cara, tem um Trello, o teu chefe vê, ele vai ver que você é organizado. Se você vai na entrevista e fala que tem os. Porque pode ser que alguém te questione ali, como que você faz para estudar. Não, eu organizo meus estudos pelo Trello. Eles costumam perguntar também sobre como que você se mantém atualizado. Meu, aproveita e fala, não, eu tenho um quadro do Trello, inclusive eu tenho cards de leituras semanais, e aí, cara, você cria a tua experiência ali. Dá para colocar como metas: inglês intermediário, dominar linguagem X, criar projeto Y. Sim, só tome cuidado, o Leonardo, para não virar uma salada de fruta, tá? Se você está focado ali, você vai fazer o quadro conforme o seu objetivo. Não que você não tenha outros objetivos. Então, o que eu sugiro? Crie o quadro do estudo que você quer, do teu objetivo. Inglês, cria um quadro para o seu estudo de inglês, que aí ali você vai ter o que você tem que estudar, revisar. Então, pode criar um quadro, cara. Olha que louco, igual você pôs ali, criar projeto Y, que chama um quadro de ideias. Que ideia que você vai tendo no dia a dia, insight, acordou, sonhou, coloca ali para você ir mudando na coluna. Analisar, estudar, fazer brainstorm. Usa o quadro, é legal, isso é legal. Ó, o Josias voltou. Achei que você já tinha enjoado, Josias. Eu achei que você já tinha ido embora. Mano. No GitHub tem uma parte chamada projetos, que é igual ao Trello, até certo ponto, sim. Para não ter muita pressão, né? Vou limitar e ir aumentando e diminuindo conforme. Cara, é o que eu falei. Tudo é um começo. É o que você falou para mim no início. Tudo é passo a passo, é caminhando, né? Não adianta você pegar um quadro desse e jogar tudo que você quer, que você não vai ter, você vai ter um acúmulo de atividades. Então, cara, costuma ser o minimalista possível. Faça a pergunta: qual que é a única coisa que você precisa naquela semana? E ali você filtra qual que é a única coisa que você precisa fazer naquele dia e naquela hora. Então, você colocou lá no seu Google Agenda que das 8 às 9 você vai ver vídeo, um exemplo. É isso que você vai fazer, é a única coisa. Mas que você coce de vontade de escrever, não faça. Na hora de codificar, você faz. Isso vai ajudar vocês a treinar, como que eu vou dizer? A se disciplinar, entendeu? Isso é muito bom.
Vou limitar e aumentando. Eu ensino, depois esqueço de aplicar em mim. Então. Deixa ali no revisão, cara, porque na hora que você voltar ao revisão, o seu cérebro vai falar, poxa, isso é importante. Se você acha que para você precisa revisar 2, 3 vezes, vai pondo. Vai chegar um ponto que você já pula para o conquista, entendeu? É o que eu falei, cabe a vocês descobrir o que é melhor ali, né? E a mentoria nossa é mostrar as possibilidades para vocês, né? O que acham do consumo de conteúdo? Cheguei em um ponto que é entretenimento assistir o vídeo. Cara, isso daí que você falou aí já pode ser um problema. Você pode sim, por exemplo, a parte periférica, assistir vídeos assim, mais para você ter conhecimento. Se você gosta, agora, se você assistir um vídeo para estudar é uma coisa totalmente diferente, entendeu? Por exemplo, é por isso que eu falo, você vai fazer um curso, faz o curso do começo ao fim. E faz de verdade. Porque senão vai virar entretenimento. Porque se você pegar o curso para fazer do princípio ao fim, e curso de programação tem que codificar. Como que eu faço com o Bootcamp? Eu assisto o vídeo inteirinho, de quando eu estou aprendendo a programar a mesma coisa, eu assisto o vídeo inteirinho. Tutorial, eu vejo o tutorial inteirinho, primeiro. Seja velocidade 2, não interessa. Veja primeiro o vídeo. Por quê? Porque a tua cabeça já vai assimilar aquilo. Aí quando você volta e começa a fazer, porque, meu, você tá ali, você dá clica, pausa, volta. Então começa a codificar, vai assistindo. É diferente de você assistir um vídeo só por assistir, né? Então tem que saber também dosar e consumir. Ah, mas é a parte periférica, eu não preciso de momento colocar em prática. Não tem problema, você só assiste o vídeo. Na hora que vai chegar um momento que você vai mudar a etiqueta dele para secundário, aí você já vai ter que começar a pôr a mão na massa, entendeu? Então, o interessante é isso, você ter o discernimento. Atualmente eu estudo por 8 horas por dia, nos finais de semana estudo por 10. É legal, o Josias, o estudo, mas cuidado com a obesidade, tá? De informação, cara. Às vezes você estuda muito, 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 e aí começa a própria cabeça ali eliminar umas coisas que já não tá aguentando mais, tá? Agora que você sabe o esquema do planejamento, talvez você já até esteja fazendo isso. Então toma cuidado com o cansaço, tá? Com a overdose ali de informação, que às vezes isso pode te prejudicar também em vez de ajudar. Mas tá de parabéns, cara. Final de semana, cara, você tá determinado, parabéns. E outra, você não vai também ficar o resto da vida estudando 10 horas, né? 8 a 10 horas. Faz o que você aguenta, cara. Também não adianta. É que cada um é cada um. Tem gente que consegue estudar como se não houvesse amanhã, não cansa, aprende. É o que eu falei do autoconhecimento, né? Se você tem que se avaliar antes, você acha que dá, meu, bete bala. Eu não consigo. Eu começo a bater pino. Não sei se é a idade, o que que é. No começo até que eu conseguia, mas agora eu prefiro estudar menos, mais focado, igual eu falei de vídeo. É como se eu pegasse um texto de inglês para estudar um pequeno texto e mergulhasse nele. Então são técnicas, né? O cara é uma máquina. Cara, isso aí é codificado, inteligência artificial que fala, né? 24/7. Mas cara, e outra, se você tem essa determinação, essa garra, dependendo do trabalho que você entrar, você vai trabalhar que nem condenado, vai ganhar grana pra caramba. Max Learning é foda, Deep Learning mesmo, né, mano? Tá, ô pessoal, vocês têm mais alguma dúvida? Que aí eu vou já pros recados finais. Próximo encontro amanhã, tá? Amanhã a gente vai ter aí o Grand Finale, vai ser a nossa Masterclass. Eu vou começar a Masterclass às 19 horas, no mesmo bate-horário de sempre. E amanhã eu vou mostrar para vocês como vocês podem ir para um próximo nível, next level, não Next Level Week,
mas é o next level, é um passo a mais que vocês podem dar com tudo isso que vocês aprenderam aqui. Então, eu peço, se vocês conhecem alguém que assistiu e não assistiu mais, fala para eles que o bicho vai pegar amanhã, que amanhã vai ter o nossa Masterclass. Pessoal que está aqui, bora, participe. É domingo, mas não custa nada, é uma horinha lá, vocês vão ver que vai valer a pena. O que eu tenho para apresentar é interessante. Medo de ficar maluco de tanto estudar. Cara, é o que eu falei, às vezes a cabeça vai te dar um nó e é preciso descansar, tá, cara? Tem que. Você vai ficar com a mente pesada por causa da obesidade mental, de informação. Não, por mais que a gente consiga, mas o interessante é descansar, cara, porque o descanso, mesmo que você estude 8 horas, faz aí umas pausas de 15, usa o Pomodoro, cara. Faz um teste no Pomodoro, depois você me fala. Estuda 25 minutos, descansa 5, a cada 5 fica 10, fica de 15 a meia hora descansando, pra você fazer um teste. Você vai ver que o teu rendimento talvez vá até aumentar. É. Bom, gente, é isso aí, tá? Eu conto com vocês aí amanhã para a gente fechar aí a semana Dev Júnior. E depois isso daqui não vai acabar, vão ter outras, pode ficar tranquilo aí, sem choro. Ai, caramba, não precisa chorar aí, que vai ter mais. Mas vão participar aí amanhã da Masterclass. Beleza, pessoal? Aquele abraço. Agradeço de coração aí a presença de quem ficou até o final, o Adilson, o Álvaro, Sena, Camila, Davi, o Josia, José Eduardo e o Leonardo. Gente, obrigado. Davi, agradeço aí pelo professor, cara. Fico satisfeito de você ter essa visão aí. Fico satisfeito mesmo. Falou aí, pessoal. Bom resto de sábado aí. Descansa, relaxa, assiste uma televisão aí. Ô, José, dá uma descansada hoje aí, cara. Vai estudar 10 horas não, cara. Senão amanhã você não vai dar conta aí de acompanhar a nossa Masterclass, hein? Achei que seria aborrecido, mas foi demais. Pô, então tá, gente. Fica com Deus aí. Bom descanso aí. Até a próxima. Não esqueçam, tá? De dar aquele comentário marotinho lá no meu post, hein? Vou deixar aqui no chat, ó. Copia aí, gente, hein? Dá aquele valeu lá. Se quiser dar uma opinião, comentário de vocês. O que eu quero é uma coisa sincera. Beleza? Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Aquele abraço. Falou aí. Falou, adiós. Com a câmera aberta aí. Até amanhã, mano.